Bom dia, peixada! Sejam bem-vindos ao vídeo de A Investigação Póstuma. Esse é um vídeo gravado de uma live só para membros. Se você quiser acompanhar essa que foi agora e as próximas, por favor, considere se tornar membro do canal. Então, bora lá! Eu tô na vontade com esse jogo, pena que tô sem grana. O Mina, cara, é muito bom, Rezo. Nossa, você vai adorar. Bom dia, Astrions, tudo bom? Esse aqui também... Vamos ver então. A gente tem que falar com o nosso querido amigo. Nosso querido amigo maluco. Aliás, a gente tem que vir pra cá, que a gente tem que pegar café pra ele. Café pra ele e um sanduba pro Quincas. Engraçado que a gente usa o mesmo sanduba pro garoto da venda ali, pra ele falar coisa pra gente, e pro Quincas. O táxi mais próximo está aqui. Primeiro Quincas, a gente faz carinho nele. Bonitinho ele. E entrega o sandubinha pro Quincas. Vamos direto ao ponto. Ué, a gente não tem que perguntar? Não era pra ele que a gente tinha que perguntar? Eu não entendi. Vamos ficar com ele, vai. Não, não cheguei tarde, ainda bem. Vamos lá, entregar as flores. Será que é pra ela que eu tenho que entregar o espelho, Manita? Ir direto ao ponto. Fale sobre Capitu. Senhora Sofia, fiquei sabendo que a greve possui uma funcionária-chefe. Você saberia dizer algo a respeito dela? Olha lá, mon chéri. Mon cher. Parece que está começando a conhecer gente importante. Não tão bem quanto eu gostaria. Digamos que eu sei mais sobre ela do que você imagina. O que isso quer dizer? Muitas coisas, mon cher. Se não fosse por ela, talvez eu não estaria aqui me preparando para essa apresentação. Suas aulas e, acima de tudo, sua amizade foram fundamentais para me formar como cantora. Sabe, algumas pessoas têm o dom de transformar a vida dos outros para o bem. E por isso são atazanadas por aqueles que fazem o contrário disso. Quem seriam essas pessoas? Ora, é a elite da cidade, é claro. Ao que tudo indica, o meu cliente fazia parte desta elite. É, né? Nossa, o que tudo indica, né? Essas pessoas pensam que sabem o que é arte, como se o berço em que nascessem lhes desse esse direito. Entre nós, não é importune. Por favor. Ela deixou a carreira musical por opção e mesmo assim certas figuras teimam a importuná-la. Era uma voz de fato encantadora. Não recrimino os que anseiam pelo seu retorno. Mas a escolha foi dela e devemos respeitar. A senhora teria algo a acrescentar sobre a elite da cidade? Não, mon cher. Podemos nos poupar de falar de pessoas tão desprezíveis. Me fale sobre você. Gostou da minha nova canção? Na verdade, ainda não ouvi. Ora, poucos homens tão sinceros assim são tão sinceros assim na minha frente. Corajoso ou apenas ingênuo mesmo? Ah, não posso autografar isso. Ah, é verdade, eu tenho que pedir o autógrafo dela. Mas ela pode autografar o quê? A gente já pegou algo que ela pode autografar? Vem, Quincas! Quem que pode me dar algo, Quincas, em que se pode autografar? Fofinho ele correndo. Pois é. Um CD, um cartão, uma blusa. Não tinha CD nessa época, era o disco.
Alguma novidade a respeito da patrocinadora misteriosa da greve, detetive? O que você me traz? Descobrimos a identidade da mulher misteriosa? Ah, é? E quem seria? Capitu, mas quem diria, hein? A que devemos a honra. Capitu sempre me fez sentir inepto, desesperado, inferior, despreparado, inferior. Era como se ela tivesse sempre a um passo à frente. Sabe o que quero dizer? Ah, você também? Faz sentido. Afinal, você é apenas uma projeção da minha... voltamos à investigação. Quem nos oferece mais informações sobre Capitu, então? Um relato de Sofia, a menina dos olhos do Rio de Janeiro. E o que a tal diva tem pra nos contar? Será que Sofia quis dizer com isso? Vamos tentar entender. Além de financiadora da greve, a tal benfeitora anônima possuía uma carreira musical e teve um papel fundamental para a formação de Sofia. O que podemos deduzir que temos aqui uma relação de mentor e aprendiz. Ela mantinha o anonimato também em sua carreira musical. De fato, se trata de uma pessoa cheia de mistérios. Além disso, Sofia menciona que não recrimina os que anseiam seu retorno. Muitos ansiavam pelo retorno da cantora misteriosa. Eu, inclusive, fui um deles. Cheguei a me posicionar publicamente em minhas peças de opinião. Ei, espere. Sofia está se referindo a mim, sempre cheia de indiretas. Enfim. Se tais anseios mais vocais fossem capazes de provocar a cantora misteriosa, ela teria motivos para querer o meu pior, não teria? E da sua condição de criatura invisível, talvez tivesse tomado minha morte. Não faz algum sentido, detetive? Claro que faz. Confia em mim, sei muito bem o que estou dizendo. Tenho certeza que as pessoas próximas a ela conseguirão revelar mais sobre essa figura esfíngica. Tá, agora eu não sei se a gente tem que falar com a Capitu ou com o Bentinho. Mas de qualquer forma a gente precisa de um papel pra ela assinar. Como é que eu consigo algo pra ela assinar? Ah, ela ainda não tá em casa. Onde é que ela fica antes? Onde essa mulher tá antes das 9? Antes das 11, aliás. Vamos direto ao ponto. E se não foi isso, eu não sei o que é. O que você sabe sobre o poder investigador? Sabe de onde ele emana? Sabe onde se concentra? Todas as cidades possuem sua elite, e todas as elites possuem as cidades. Era sobre isso mesmo que eu queria conversar com... francamente, tô cansada das pessoas que comandam esse lugar. É por temer que me atinja que realizo minhas atividades de forma anônima. Querem ditar mesmo rumos da cultura da arte. De que maneira? Por exemplo, o responsável foi responsável por uma publicação vexatória na 4ª edição do seu burburinho. Por onde andam as cantoras de verdade? Irei aproveitar a edição deste tão criticado jornal para trazer um assunto que toca nossos corações e ouvidos. Já estou cansado de ligar o rádio e ser obrigado a ouvir cantoras que mais parecem gralhas a grasnar, como se avistassem um predador. Basta! A melancolia dos dias atuais necessita ser acompanhada de uma voz que nos preencha a alma, que nos traga algum alento nesses dias tão cinzentos como as cantoras de outrora faziam. Este editor reclama, por favor, voltem! O Brás falando todo apaixonado que ele publicou sobre como ele queria que ela voltasse a cantar e ele sendo um palerma na publicação. Era capaz de enfurecer mesmo as almas mais doces. Lembro-me que minha pupila na época, Sofia, ficou completamente enraivecida. Ah, é? A tal matéria foi um golpe duro. Sofia jamais havia sofrido uma crítica tão mordaz. Sofia, contudo, é uma mulher forte e sabe se defender. Agiu rápido em represália ao tamanho disparte. Podemos dizer que Sofia nunca deixou barato quando é desrespeitada. Então você era a diva misteriosa. Aí não se ajuda nem um pouco. Sempre fui uma mulher de muitos mistérios. Onde quer que eu ia, com quem eu estivesse, sim, eu fui diva misteriosa. Dessa alcunha apenas o adjetivo eu fiz questão de preservar. E por que abandonou sua carreira? Ser uma estrela da música nunca foi a vida que eu quis pra mim. Optei por uma vida normal, embora a insistência de Brás para minha retomada aos palcos tenha sempre me incomodado.
A liberdade de andar pelas ruas de minha cidade sem ser reconhecida e incomodada não tem preço, investigador. Sei como é. Mesmo assim, tenho que confessar. Nos últimos tempos, tenho sentido que estou sendo espionada. Eita! Isso aí? Investigador, me confessa uma coisa. Já teve a sensação de ser espionado? Normalmente eu que estou fazendo espionagem. Entretanto, fico curioso em saber como é estar do outro lado dessa história. Tenho uma sensação estranha de que estou sendo constantemente observada. Como se cada passo que dou a alguém em algum lugar com algum propósito acompanha cada uma das minhas ações. Seria paranoia da minha parte? Quando tenho esse tipo de pensamento, eu sempre recorro à seguinte lógica. Quem poderia ter tanto interesse assim? Me seguir aonde quer que vá, mesmo que eu vá e volte, sempre para os mesmos lugares. Escutar todas as minhas conversas, às vezes as mesmas conversas, ler e reler meus documentos pessoais. Quem em sua consciência teria essa energia para isso? Tá, a gente tem que falar com mais uma pessoa sobre essa perseguição aí. Não precisa me dizer nada. Vejo nos seus olhos que deseja falar sobre o jornal O Burburinho. Acertei? Sim, é na quarta edição. Ai, a quarta edição do Burburinho é uma piada. E aí, Léo, como você tá tudo bom? Se não bastassem os dispárteres na terceira edição, Brás tinha que ser um patife e atacar Sofia dessa vez. Ele tomou seus cuidados e omitiu os nomes reais, mas está óbvio que está falando de Sofia. Tá. Na quarta edição a gente tem que falar com 3 pessoas. São 2 da tarde. Eu vou pegar o buquê já, porque a gente vai ter que falar com a Sofia. Mas a gente tem que arranjar um jeito de pegar a caneta do Bentinho. Ah, e o Bentinho não tá mais aqui, né? É, não tá. Aqui. Cris, eu gostaria de... Senhor Crisistral, detetive. Claro, senhor Crisistral. Eu gostaria de lhe perguntar sobre a edição 4 do Burburinho. Aquele jornal do Brás que o Brás Cubas já havia fundado. Tenho certeza que você sabe qual me refiro. Detetive, você veio também procurando intriga? Intrigation? Independente da sua intenção, posso dizer que qualquer que seja o conteúdo já são apenas bobagem em um jornaleco falido. Se eu estivesse gerindo essa pocilga, certamente seria um sucesso. Com todo respeito, no caso dessa edição, supostamente o assunto seria sua esposa, Sophie Straw. Disse very well, detetive. Supostamente. Era sobre Sofia. Como nada foi provado, não tenho que me dobrar as fofocas. Tenho negócios a tratar. Inclusive com o próprio Brás Cubas, não é mesmo? Sure que sim. Se Brás Cubas foi capaz de me trazer uma ideia que me interessou, não teria por que dizer não. Não é porque Sofia não gostou que eu vou deixar a oportunidade de dessa escapar. Nossa, ele é um babaca. Nem merecia esse chapéu da confraria que eu vou te emprestar. Isso mesmo, te emprestar. Você não merece isso aí, não. Podemos falar sobre a quarta edição do jornal O Burburinho? Ah, querido, finalmente fazendo as perguntas certas. Aquele jornaleco cumpriu seu papel, gerar burburinho, até o seu nome é irritante. Provavelmente o Brasil via as recordações e não percebia as grandiosidades do nosso tempo, como, por exemplo, Moa. A senhora certamente não é nada modesta, não é mesmo? Não seja ingênua, detetive, é preciso saber se dar o valor. Isso era o que dizia a minha professora de canto. E você teve aulas? O que costumava dizer ao seu... Dizer é que o seu talento é natural. Uma joia como eu, mesmo com todo o seu brilho interno, precisa ser esculpida para atingir a perfeição. Por isso busquei aulas com a maior artista de seu tempo. Sobre as recordações de Brás? A quem você acha que ela se referia quando exaltava as cantoras de outrora? Ele era mais seu amigo do que meu, senhor detetive. Devia ter prestado mais atenção.
Na verdade, eu não conheci em vida. De qualquer forma, depois dessa edição, o jornal foi encerrado. Ah! Ainda existem os bem-intencionados dispostos a socorrer Mademoiselle. Bem-intencionados? A quem se refere? É só ligar os pontos, mon chéri. Então sabemos com quem falar sobre isso aqui. Só que ele está louco no momento, né? Vamos lá que a gente teve um pouco mais de coisa aqui. Dentre as pessoas comuns, demonstrar interesse na vida da maior estrela da cidade é quase mandatório. Investigar Sofia é um passatempo. Obviamente que nossa inventiva com... Fiquei invectiva contra ela começa por Capitu, a eterna mentora de Sofia. É comum que o aluno volte-se contra seu superior. Mas no caso de Sofia e Capitu, sua amizade sobreviveu. De todo modo, vamos ao que importa. Em sua conversa recente com Capitu, ela nos disse o seguinte. Com essa insinuação de Capitu, contudo, finalmente temos algo mais concreto com o que trabalhar. Precisamos, porém, sempre tomar cuidado com Capitu, detetive. Ela é incrivelmente inteligente e por me associar à elite de nossa cidade, acostumou-se a me ver como um inimigo. E, como um homem honesto que sou, preciso dizer que Capitu tem lá seus motivos para pensar assim. Por exemplo, no caso do burburinho em que critiquei Sofia, mal sabia eu o vespeiro que chacoalhava. Não posso criticar Capitu por me enxergar com base no meu discurso como um inimigo da chamada cultura popular. Entretanto, mesmo nos considerando como inimigo, acho que ela está nos revelando a inalterada verdade. E se Capitu está contando a verdade, Diva, Sofia, podia muito bem ainda nutrir um rancor contra mim. Rancor esse que caso não tivesse se esgotado com o término do meu ilustre jornal, poderia tê-la motivado a alguma represália mais violenta. Precisamos investigar Sofia mais a fundo, detetive. Ninguém está livre de suspeita, muito menos a queridinha da cidade, Sophie Stroud. Ah, você tem algo a falar? O obituário de Quincas Borba, verdade, né? Senhor Lobo, por conta do obituário que escreveu a respeito da morte de Quincas Borba, imagina que tivesse alguma relação. Gostaria de comentar a respeito? Obituário. Às vezes quem escreve essas coisas são meus assessores. Nem sempre eu tenho tempo para isso. Como secretário do Estado, é necessário que eu me posicione nesses casos mais notórios, eleitor. É preciso entender. Mas sim. Me lembrei, sim. O obituário de Quincas. Essa declaração me rendeu grandes aprovações por parte das famílias tradicionais. O que você quer saber? Quero saber mais sobre a morte. Bem, veja bem, eleitor, eu não sei aos certos detalhes. Como servidor do povo, às vezes preciso agir sem tempo para refletir. O que chegou até mim é que Quincas se jogou do pier. Essa parece ser a única fonte relacionada a esta informação. Seria possível que sua influência tivesse corroborado com a versão da história? Valioso, leitor, é possível. Mas o que eu posso fazer se o povo escolhe acreditar em mim? Um voto para Logo Neves ou um voto para a verdade? Recomendo, inclusive, que você faça essa escolha também. Quem não quer ficar do lado da verdade? E a nota em si? Eleitor querido, a nota no obituário é uma formalidade. Se dependesse só de mim, não a faria. Não tenho tempo para essas coisas. Como honestidade é minha política, vou ser honesto com você. Escrevi essa nota a pedido da confraria. A confraria? Sim, eleitor. A confraria é um grupo seleto de homens poderosos preocupados com o Rio de Janeiro e seu destino. Naturalmente que faço parte dessa agremiação. Um voto em Lobo Neves é um voto na certeza de transformação para o melhor. Na mão lava a outra, né? Mas quem dos homens poderosos da confraria teria lhe feito esse pedido? Se lhe terá serventia, caro eleitor, o pedido me foi feito por Benson Thiago, advogado de Brás. Brás estava bem protegido, legalmente ao menos. Ben é um jovem muito capaz, um dia ainda vou conseguir que se junte à minha equipe.
A frieza de Ben em resolver os problemas que Braz criava era assustadoramente admirável. Senhor Neves, o senhor pertence à confraria, né? Pode me falar sobre como ela funciona? Existem trocas de favores e auxílios mútuos entre os membros? Caro leitor, é para isso que uma irmandade existe. Se um confrade me pede alguma ajuda, o meu papel é ajudá-lo sem questionar. E a recíproca é verdadeira, não muito diferente de como é na política. Assim parece... leitor querido, podemos falar de outra coisa? Tenho muitos lugares aí, esses assuntos vão me levar para a lugar algum. Obrigada, já tá bom. Não é, né? Sem questionar, ele só assina o papel de morte de Quincas Borbas. Agora a gente vai ter que ir na zona industrial falar com o senhor Ben. O Bentinho tá ferrado, mano. O Lobo Neves soltou a língua. Ô, senhor Bento, vem cá. Evidências apontam para um certo favor que Lobo teria feito para você ao criar uma nota falsa no jornal. A nota em questão seria sobre o falecimento de Quincas Borba. E estaria associada a um tal acordo da confraria. Se você quer mesmo falar sobre os relacionados à confraria, me encontre mais tarde por lá. Responderei de bom grado a todos os seus questionamentos. Farei o possível para chegar a tempo. E conversando com a Capitu, ela me confessou que estava se sentindo vigiada. Você já sabia desse fato? Que Capitu estava se sentindo assim? Não sabia. Tenho certeza que isso é um dos seus absurdos. É claro que tentei acompanhar seus passos aqui e ali à distância, sem que ela soubesse. Mas ninguém está espionando, eu espero. Ah tá, espionando. Eu apenas quero saber onde ela vai e com quem fala. Mas o que motivou essa investigação? Olá de volta, Simon. É impossível se confiar em alguém com tantos segredos. Ela esconde algo de mim, eu posso sentir. Por exemplo, no começo da noite passada, ela foi vista saindo da casa de Brás Cubas. Oh! Quando ela percebeu estar sendo observada, espatifou esse maldito disco no chão. Veja. Ela espatifou o disco. Nós todos temos segredos, detetive. Mas se isso não é comportamento suspeito, eu não sei o que é. Ela quebrou o disco. Capitão, a gente tem que conversar. Consigo ver em seu rosto que você tem uma mão cheia de cartas boas, detetive. Mas comece a jogá-las. Senhora Capitu, a senhora foi vista saindo da casa de Braz, meu cliente, a vítima de assassinato, com um de seus pertences. Precisamente um disco musical. Isso, exatamente. Ao que consta, ao perceber que estava sendo observada, você arremessou o disco no chão. Essa ação poderia ser vista tanto como uma forma de se livrar de uma evidência, e é uma demonstração de ódio pelo que ele representa. É o que pensa? Não vou nem entrar aqui no mérito do porquê estava sendo observada, detetive. Algumas pessoas pensam que podem ter tudo, porém certas obsessões pertencem ao passado. Mas a senhora não tem apreço pelo seu passado? Pela vida que tive? Detetive, tenho carinho por tudo que vivi. Mas as lembranças de meu passado e do que há nele me trazem certa... melancolia. Um arrependimento, entende? O que aconteceria se eu estivesse seguindo um caminho diferente? Você se refere à sua carreira como cantora? Ai, a minha carreira, um segredo que parece já não ser tão bem guardado. Se Ezequiel não existisse, talvez houvesse um arrependimento por não ter buscado a fama. E com relação aos que anseiam pelo seu retorno, ouvi de alguém o seguinte a respeito dos seus talentos e seus fãs. Era uma voz um tanto contadora, não recrimino os que anseiam por seu retorno. Imagino ter sido Sofia, ter orgulho da minha ex-aluna carregar os meus ideais em sua arte. Eu, contudo, nunca soube lidar com aqueles que, presos ao passado, insistiam por meu retorno. Principalmente as pessoas da elite financeira do Rio de Janeiro. Braz era um desses, não é? Os que insistiam eram uns poucos, detetive. O que importa é que encontrei novas maneiras de me fazer presente nos seus corações e mentes alheios. Existem muitas formas de transformar o mundo, senhor detetive. Teria sido esse o seu caminho até o movimento grevista? Tive que me embrenhar no movimento para chegar até você. Sei que seu envolvimento com eles não é pequeno.
Por que não abre o jogo sobre esse assunto? Sei que a sua causa é nobre, porém saiba o seguinte. Caso essas informações venham a público, saberei retaliar de acordo. Não precisa se preocupar, Capitu. Não desejo coagi-la, somente confirmar uma informação. Afinal, para alguém da sua estatura social, o envolvimento com esse tipo de movimento é incomum. Contudo, integrantes vitais do movimento expressaram-se de forma positiva a seu respeito, como, por exemplo, ela nos apoia de uma maneira anônima com o intuito de nos preservar de represálias de figurões da elite como o Brás. Você certamente é dona dessa afirmação, é sagaz e corajosa. Uma pena que nossos caminhos não tenham se cruzado antes. A alta sociedade detetive possui mecanismos de autopreservação no intuito de manter seus privilégios para seus integrantes, porém eu sempre seria vista como uma traidora. O que não deixa de ser uma verdade? Como assim? Detetive, tem certeza que não deseja seguir com outra linha de raciocínio? Posso lhe oferecer outras informações relevantes que talvez possam ajudar no caso de outra maneira. Se não se importa, senhora Capitu, gostaria de continuar de onde estamos, se for possível pra você. Possível sim, é que ultimamente não tenho estado em meu estado normal. Nenhum segredo estava salvo de Brás. É muito difícil ser você mesma quando se sente que a sociedade lhe olha diferente o tempo inteiro. Você diz isso porque você se sentia observada? Acha mesmo que o sentimento de estar sendo observada afetou meu estado mental? Que eu poderia ter tomado uma atitude mais energética contra meus inimigos por causa de um mal-estar? Inimigos como o seu cliente do além-mundo, Brás Cubas? Meus sentidos não me enganam, detetive. Nunca me enganaram. Tenho certeza que me vigiam. Estaria você envolvido nisso? Não, senhora Capitu. Quer dizer, eu sou investigador, não um espião. O responsável por isso é seu marido. Bem, os ciúmes que ele sente por você o motivaram a fazer isso. Ah, Bentinho. Detetive, em nossa conversa já mencionamos diversos personagens. Enquanto Bentinho, meu próprio marido, só agora deu as caras. Somente mais um sintoma da nossa distância e a deterioração do nosso casamento. Você ainda é um grande mistério para ele, senhora Capitu. Nas palavras de Ben, é impossível você confiar em alguém com tantos segredos. Ela esconde algo de mim, eu posso sentir. E você acha que eu escondo dele é um crime, senhor detetive? Seria o caso, senhora Capitu? É você a assassina de Brás Cubas? Mentinho, como todo advogado, possui uma mente crítica e conspiratória, cínica. Nunca confiou nem mesmo na mulher que escolheu para a vida, tendo ciúmes do próprio filho. Enviou Ezaquiel para o seminário apenas para que ficasse longe de mim. Mentinho parece ser incapaz de me aceitar como alguém no controle da minha própria vida. Seu desejo sobre mim é tão grande que impede que me tenha por completo. E no que se refere a Brás, são ambos opressores. Brás ameaçou revelar minha participação na greve e a minha identidade como diva misteriosa se eu não retornasse a essa personagem. Existe apenas uma quantidade de angústia que uma mulher pode aguentar, detetive. Um disco atirado ao chão parece um contra-ataque bastante controlado, não é mesmo? E como eu vou saber que a quebra do disco é toda a defesa que você exerceu? Talvez você nunca saiba, detetive. Confesso que a morte de Brás me trouxe certo alívio. Sinto que agora poderei ser eu mesma. Uma pena que isso será atrás das grades. Não importa o tanto de segredos que carregamos, sempre há surpresas, investigador. Até mesmo os homens considerados bons podem se juntar aos maus para se defenderem entre si, não é mesmo? Olha, veja só isso na minha vizinha Capitu. De bom humor, que bicho me mordeu. Não foi mordido, mas sim fisgado. Passei a noite ouvindo o disco da cantora misteriosa. Que cristalina voz. Que harmonias tocantes. Para compreender tamanho talento, só sendo um fã inveterado ou sendo a própria cantora misteriosa. Braço desgraçado, tem alguma descrição? Estamos falando de coisas do passado. Essa página da minha vida está virada para sempre. Achei que já tivesse deixado claro que você devia esquecer dessa história de uma vez por todas. Ah, impossível, minha cara. A cantora misteriosa merece recuperar seu lugar debaixo dos holofotes. E se depender de mim, isso muito bem acontecerá. Braço é cabeça dura. É melhor desistir dessa ideia antes que... Antes que o quê? Que as pessoas fiquem sabendo dos seus segredos? Por exemplo, que é você quem financia os grevistas? Como você sabe disso? Isso não vem ao caso. O que importa é que ninguém além de mim precisa ficar sabendo se você decidir ressuscitar sua carreira. Seu velhaco de uma figa. Alguém devia pôr um fim às suas artimanhas. Mas não mostrou ela quebrando o disco.
Não é mesmo? E o Bentinho falou que foi à noite que ela quebrou o disco. Ah, vejo que sim, alguém bem próximo. E o que foi que o marido de Capitu disse sobre sua própria esposa? Pobre Ben Santiago, junte-se ao clube. Capitu esconde muitas coisas de praticamente todo mundo. Não me surpreende descobrir que seu marido não está imune à sua esfera de mistérios. Para um casamento, contudo, que deveria ser pautado na própria verdade e transparência entre marido e mulher, é de se entender que o casamento de Capitu e Ben estivesse em crise. Ben foi meu advogado quando eu ainda estava vivo. Conheço-o como ninguém. Precisamente por conhecê-lo, quando chegou ao nosso conhecimento que Capitu se sentia espionada, eu já tinha meu suspeito. O próprio Ben. Sei exatamente como o ciúme que sente de sua esposa o consome. Mas, além de entendê-lo e francamente ter pena do sujeito, o que mais eu poderia fazer? Nas vezes que ele me confidenciou suas desconfianças, insisti que ele deveria deixar pra lá certas suspeitas. Seria o melhor a fazer. Insisti tanto, detetive, que comecei a soar como um disco quebrado. E por falar em disco quebrado, você deve ter ouvido falar de um objeto assim por aí. Esse disco era muito querido pra mim. Capitu não tinha o direito de destruí-lo como fez. Tudo porque ela acreditava que conseguiria me atingir através dele. O que Capitu não esperava, ou talvez esperasse, é que enquanto espionava, Ben a viu quebrar meu precioso disco. Suponho haver por trás de tal demonstração emocional um sentimento verdadeiro. O ato alimentou o fogo da desconfiança de Ben. Pobre Ben, como viver controlado por uma dúvida? Mais ou menos em uma coisa preciso concordar com Ben Santiago. A quebra do disco por parte de Capitu pode ser vista como uma descarga de agressividade, porém pode ser vista também como um sinal, como uma mensagem. E se Capitu estivesse querendo mandar um recado pra mim? Tanto Eva quanto Sofia, ambas próximas de Capitu, já deixaram claro que ela era reservada e cativante. Uma combinação perigosa. E se Capitu era capaz de esconder coisas de Ben, seu próprio marido, por que nós suspeitamos de Capitu como a mandante do meu crime? Ela, sem sombra de dúvidas, possuía os meios e suas alianças muito que ganhar. Por que você não vai até a própria Capitu para descobrir a última peça? Já fui. Conseguiu falar com ela? Queria eu ter essa possibilidade. Imaginei que você não teria dificuldades, detetive. Você tem que saído muito bem. Mas é tudo verdade. Eu sempre idolatrei Capitu, nossa cantora misteriosa. Para mim, ela representa tudo de belo e merecedor de preservação na arte. Porém, como costuma acontecer na vida, os maiores talentos, quando são não protegidos e insulados, se perdem com o tempo. No caso de Capitu, sempre no controle, ela mesma abdicou do seu virtuoso dom. Tudo isso simplesmente para viver uma vida mansa, negando ao mundo sua luz. Então, assim, não me arrependo. Fiz o que precisava fazer para que Capitu retornasse ao lugar onde nunca deveria ter saído, da música. Ameacei de fato expô-la como patrocinadora da greve, como nos disse Eva, como a cantora misteriosa, como nos disse Sofia. Você não teria feito o mesmo, detetive, se pudesse? Capitu, intempestiva, ameaçada por seu próprio passado, foi até minha casa e roubou o disco que eu cuidadosamente guardei. E ela fez isso como uma demonstração, não é? De que não aceitaria desaforos de mim? De que poderia pagar na mesma moeda caso fosse necessário? Parece algo mesmo que Capitu faria. Seria estranho pensar que Capitu, canalizando sua raiva na destruição de um dos meus tesouros, precisaria de mais do que isso. Será que ela precisaria me matar, já tendo destruído a parte de mim que eu mais gostava? Ao mesmo tempo que quebrar um disco talvez não fosse suficiente para consumir todo o ódio que ela sentia por mim? Afinal, você mesmo ouviu da boca de Capitu. E foi um alívio minha morte. Se foi Capitu ou não a responsável por este alívio, talvez nunca saibamos. Um desfecho incompleto e enigmático, como a própria pessoa em quem ela enquadra. Parece que fizemos um progresso considerável por hoje, meu caro. Bom trabalho. Vamos lá. Ah, mas com certeza. Essa foi a vez em que o Cubas fez aqueles comentários de mau gosto. Quando eu fiquei sabendo, quase não me aguentei de raiva. Mas por que, Sr. Albion? Você aparenta ser uma pessoa tão do bem?
Eu posso ser do bem, seu guarda, mas quando se trata de alguém que é alguém importante para nós, sendo atacado assim, a gente se transforma, não é? Isso porque seu Cubas dava a entender que se referia a Sofia nessa edição caluniosa. Ah, entendo. Foi assim que o jornal acabou? Sim, não pude deixar o Sr. Cubas continuar atacando a todos, atacar todos à torta e à direita daquele jeito. Ah. E não foi só o jornal que acabou. O seu Cubas nunca me pediu desculpa pelo ocorrido e nós nunca nos falamos novamente. Oh. Ao menos não que eu me recorde. De todo modo, eu não queria que tivesse terminado assim. Mas alguém precisava fazer alguma coisa, horas. Foi preciso tomar uma atitude. Ninguém ofende Sofia e sair incômodo-me. Muito bem, Sr. Rubião. Entendido. Obrigado pelas informações. Você é bem devota, Sofia, não é? Se existe alguém no Rio de Janeiro que é digna de devoção, é Sofia. Eu apenas faço o necessário para enaltecer a minha musa, é só isso. Pelo jeito, você faria tudo para protegê-la, até mesmo encobrir o fato de que é apenas uma das principais suspeitas pela morte de Brás. O quê? Ora, ela jamais faria uma mosca. Soube que Sofia ficou furiosa com a publicação do jornal e, bem, o autor está morto agora. Não vou permitir que a honra de Sofia seja ofendida outra vez. E então, o que você vai fazer? Mostrar que realmente não é tão do bem assim? Tome, essa é a chave do camarim de Sofia. Oh! Também tenha medo de perguntar como ele conseguiu isso. Entre quando ela não estiver lá e veja com seus próprios olhos que minha musa não tem nada a esconder à sua investigação. Muito obrigada, Sr. Rubião. Senhor bem, precisamos falar sobre um assunto importante. Evidências apontam para um certo favor que Lobo teria feito para você ao criar uma nota falsa do jornal. A nota em questão seria sobre o falecimento de Quincas Borba e estaria associada a um tal acordo da confraria. Pois bem, irei jogar o seu jogo, detetive. Mas saiba que essa aqui é uma acusação séria. Eu sei, e por conta dessa seriedade, imagino que seria do seu interesse colaborar com essa linha do inquérito. Afinal, você acredita que a confraria vai querer salvar você ou a si mesma? Ou a si mesma? Não sabia que um dia teria que contar a verdade. Só esperava que fosse muito mais tarde. Sumi com Quincas, sim, para proteger Brás. Esse era meu intuito. Quincas e seus ideais humanistas estavam transformando meu cliente. De que maneira Quincas era um problema para Brás? A filosofia humanista é muito não ortodoxa, e Brás estava se tornando uma pessoa ainda mais difícil do que o normal. A influência de Quincas era muito danosa para Brás e em algum momento uma fatalidade aconteceria. Seu plano funcionou? Em sua execução sim, mas não em seu resultado. Brás em realidade se mostrou ser a real origem dos problemas de Brás. Nesse sentido, eu me arrependo de ter feito com Quincas o que fiz. Meu plano fracassou, como todas as tentativas do ser humano de controlar as coisas à sua volta. Sinto que nunca fui o mesmo desde então. Sua esposa, Capitu, comentou que você estava apresentando um comportamento estranho. Seria remorso o motivo? Capitu, aquela... Como pode? Meu comportamento estava estranho sim, mas com relação a ela, Quincas não entra na conta. Se quer mesmo saber, detetive, por que meu comportamento com Capitu está estranho, essa é a razão. Tire suas próprias conclusões. Algo está perturbando bem nessa foto. O quê? O moleque não parece com ele? É isso? Você matou Quincas Borba? Detetive, o homem é uma criatura desprezível e eu não sou diferente, mas matar alguém é algo que eu não seria capaz de fazer. Não por este motivo. Digamos que Quincas está vivo, posto em um lugar seguro. Eu o afastei de Brás para que não fosse influenciado apenas. Contudo, não contava que o maldito Brás era o problema o tempo todo. Na verdade é que Quincas moderava suas sandices. Os boatos da morte de Quincas foram manifestamente falsos. Afastá-lo apenas extremou ainda mais Cubas. Se você não o matou, me diga onde está Quincas Borbas. Maldição, que se dane, eu conto. Ele está confiado na Casa Verde, chamado lá pelo número 157. Se não me engano, até anotei para não esquecer. Anotou numa caixa de fósforos? Ah, talvez eu tenha feito.
Então era ele mesmo, olha só. Gostaria de conversar sobre sua família, Sr. Ben. Na foto aparece sua esposa e seu filho. Gostaria de saber... Não há muito por que dizer, detetive. Fotos são fatias de tempo. Um tempo cruel que a tudo devora e que toda a verdade revela, mais cedo ou mais tarde. A não ser que tenha concluído algo com base na foto, é isso que ela é. Uma foto como outra qualquer. Olá, senhor. Poderíamos conversar? Tenho motivos para crer que sei quem é. Um homem não pode conhecer nem a si mesmo. Que pretensão acreditar saber que os outros são. Diga-me, você não é Quincas Borba? Tenho a honra de ser Quincas Borbas e Quincas Borbas de ser eu, a pessoa mais importante do planeta. Juntos criamos o humanitismo e desde então vivemos juntos o fardo dessa insuportável obra. Contudo, indubitavelmente, o meu legado você já conhece. Em minha investigação, esbarrei com esses ensinamentos aqui e ali. Sou um detetive particular. Estou investigando a morte de Brás Cubas, que faleceu a noite passada. Não a morte! Shhh! Você ouviu isso? O quê? Tem uma voz falando comigo, entrando na minha cabeça. Falando de um detetive e de uma investigação. Essa deve ser minha voz, Sr. Quincas. De fato, elas se assemelham. Mas não se importe com essas vozes, eu as ignoro e elas logo vão embora. Assim como o mentecapto que me enclausurou neste lugar nunca mostrou as caras novamente. Como eu adoraria enrolar meus dedos ao redor de seu pescoço e... Sr. Quincas, você tá bem? Bem, exatamente. Estamos muitíssimo bem, meu amigo Quincas, e eu estamos perfeitamente bem aqui. Obrigado por perguntar. Em Casa Verde essa Casa Verde é um lugar de veras fácil de administrar. Os hóspedes chegam à torta e à direita. Está todo mundo louco para vir pra cá. Tenho certeza que sim. Oh, 26! Paciente 26! Está na hora de você voltar para o seu quarto? O que você está falando? A cadeira está vazia, Sr. Quincas. Verdade. Parece que ele já voltou. Percebe como todos respeitam o venerável Quincas Borba? Percebi. Se importa se eu fizer umas perguntinhas para o Sr. Quincas? Quincas Borbas é um poço de conhecimento e você sabe que a água não se deve negar a ninguém. Pergunte, detetive. Vamos ver o que Quincas tem a dizer. Meu Deus do céu. Acho que a gente vai passar um bom tempo aqui em chat. A gente não vai falar com a senhorita Sofia hoje. Começar com a escultura? Soube de uma escultura de madeira entalhada à mão. Por acaso era sua? Me disseram que os pacientes dessa casa expõem suas emoções por meio da arte. Você pode me dizer do que se trata? Recebendo transmissões da frequência 27.7 MHz. O mundo move-se por interesse. Preste atenção. É conhecimento geral que os mais poderosos possuem interesses equivalentes ao seu poder. Esses interesses, quando bem observados, possuem um caráter viril, pois aqueles privados de qualquer tipo de poder foram furtados do poder essencial, o poder de si próprio. Escutem, ouvintes. Para pessoas nessa situação, a expressão nas menores formas, como por exemplo uma mísera escultura de madeira, acaba sendo um gesto de poder, um ato revolucionário da humanidade. Humanidade esta, ouvintes, que para aqueles empoleirados no topo das suas pirâmides parece inacessível, inalcançável, Sr. Quincas, eu tô tendo alguma dificuldade em seguir seu raciocínio. Onde você quer chegar? Esses jovens impacientes. O impaciente quer respostas? Pois o impaciente as terá. Escute bem as palavras e decore-as, guarde-as com você. Ele as jogou ao lobo em troca de seu bem mais precioso. O que você quer dizer? Controle-se, meu jovem! Tenha muito cuidado ao compreender uma parte pelo todo. Tome isso, irá lhe ajudar a compreender mais uma parte, te ajudará a chegar em outra parte, depois em outra. E quem sabe você compreenderá o todo. Não vá muito longe para usar. Eu sei o que isso abre. Vamos falar sobre a Bíblia.
Não sou um homem religioso, mas o que tem a me dizer sobre a Bíblia do Humanitismo? Não seja tão reducionista. Isso se trata de um importante tratado doutrinário filosófico. Todo conhecimento de uma vida que resultou na única doutrina possível está contido nele. Ou estaria, caso eu tivesse tido tempo de começar a escrevê-lo. Então se trata de um livro em branco? Quer algo mais cheio de possibilidades do que um livro em branco? Ora, o que é essa cara de bobo? Se não pode alcançar a infinitude da Bíblia do Humanitismo, recomendo outro artefato de inestimado valor. Busque pelo tesouro humanista que você terá a resposta para a resolução de seu mistério. Tesouro? Mas, Sr. Quincas, por onde eu começo? O Quincas Barbas não sabe! Calha a boca! Você não vê que o rapaz está perdido precisando de ajuda? Ah, meu jovem, se isso pode ter relação com o Brás, pergunte a ele. Mas ele morreu, Quincas. Peça pra ele perguntar a alguém próximo a ele. Ah, vocês podem se decidir? Quem sabe um affair de Brás? Como você é romântico, Quincas! Silêncio! Não está vendo que você está confundindo, rapaz? Me desculpe, rapaz. Boa sorte sua busca por romances escondidas. Por hoje tá bom, eu preciso falar com a senhorita Sofia. Peraí. Vamos ver o que tem aqui. Flores, chocolates, morangos, cartas emocionais, quanta devoção, hein? Imagino que todos esses fãs não fariam para defendê-la. E veja, boa parte desses presentes são de Rubião. Me pergunto o que Chris pensa sobre isso. Porto, Zona, Arredores da Casa Verde. Não, não, Arredores da Casa Verde. Vamos ver se ainda dá tempo de falar um pouquinho com ele. Ou pelo menos abrir ali a... Aqui, ó. Medicamentos. Placere. Isso me parece familiar mesmo. Vai dar tempo de falar com ele mais um pouquinho. A gente pode falar sobre Placere com ele. Ai, meu Deus do céu. Vamos falar sobre o Fantasma de Quincas? Vamos falar sobre o retrato? Acho que eu quero falar sobre o retrato. Tá faltando uma peça para preencher o quebra-cabeças em torno de Ben. Ele me revelou que o motivo do seu tormento estava presente na foto da sua própria família. Talvez Brás possa ter contado algo sobre... Finalmente você está reconhecendo o poder da Humanita. Como se Brás tivesse a habilidade primordial do ser humano, o dom da fofoca. Não foi isso. Meu jovem, Ben sempre se mostrou uma criatura atormentada, principalmente sendo ofuscada por um bastião do humanismo, como era Brás Cubas. E a fofoca? Calado! Eu ainda não terminei! O seu desconforto com a presença de Brás em sua vida era evidente, e te digo uma coisa. Ben me prendeu para atacar o humanitismo, e teria matado Brás com o mesmo intuito. E a peste, você também! Se ainda não decifrou o mistério a respeito do tormento de Ben, recomendo que vá até a mansão dos Cubas e olhe nos olhos de Brás para descobrir a verdade. Ai, não dá tempo. A gente ainda teve que falar com ela sobre isso. Ir lá e ver o retrato do Brás, tá? Amanhã eu preciso comprar pão de queijo. Esse velho tá vendo coisas. Pô, mas o garoto é a cara do Brás. Ordem azul. Escarrado o Brás ali. E agora, o burburinho ou o obituário? Vamos falar do fantasma dele primeiro. Senhor Quincas, existem moradores do Rio de Janeiro que afirmam ter visto seu fantasma perambulando por aí. O que você pode me dizer disso? O fantasma de Quincas? Isso é uma impossibilidade lógica. Quincas Barbas está vivo. Logo, seu espírito aprisionado no seu corpo não poderia vagar pelo Rio de Janeiro. Dessa forma, não poderia ser visto por ninguém do Rio de Janeiro. Logo, o fantasma de Quincas jamais foi visto. É mais uma coisa típica de Vrotenborgs.
Rotenborgs? Sim, é uma palavra que inventei quando um detetive fala alguma estupidez. É um termo matemático. E como a sua lógica explica isso? O Rubião ter visto Quincas andando pelo centro da cidade. Pobre Rubião, quer dizer, não tenho pobre agora, mas imprestável, provavelmente ainda é. Deve ter se assustado com o brilho das luzes da farmácia no rosto de Quincas. Foi isso. Luzes, hã? Os feixes de luz projetados no rosto de Quincas devem ter produzido um efeito tétrico. Então Quincas estava de fato lá? Digo, você? O Bion acreditava que tivesse visto Quincas apenas em sonho, mas parece que não foi o caso, não é mesmo? Isso, Quincas, e eu não podemos dizer... meu jovem. Afinal, talvez Rubião tenha de fato me sonhado naquela noite. Talvez você seja um sonho meu e eu seja um sonho seu. Já pensou? Basta que eu acorde para que você... puff! E luzes? Quer dizer que Crispim estava na farmácia? Aquele velho miserável não cansa de mentir. Se você quisesse seguir com o conselho até sua toca, lhe trago uma informação valiosa. Havia 2 pessoas na farmácia naquela noite e uma delas parecia importante. Coelho? Toca? Bom. Se eu quero informações, eu tenho que falar com Quincas. E esse é o negócio. Eu não me canso de vê-lo, meu caro. Pensando bem, eu sou do tipo de pessoa que se incomodaria com a mesmice. Tem algo novo pra mim? Porra, se eu tenho algo novo. No caso de bem? Vamos ver. Esse velho idiloso. Não acredito em uma palavra do que ele diz, hein? O que ele disse? Foi algo útil? A frieza de bem em resolver problemas que Brás criava era assustadoramente admirável. Nada que eu já não soubesse. Contar com o Lobo é a mesma coisa que nada. Temos motivos de sobra para desconfiar dele. Vamos recapitular o que sabemos de Lobo e sua relação com Ben. Sei que você é bom de começar as coisas do início desse tipo. Não terá dificuldades nisso. Tudo começou quando eu, muito justamente, escrevi na primeira edição do Burburinho aquelas verdades sobre Lobo Neves. Claramente, o tão respeitável secretário do Estado não conseguiu levar a esportiva à mera exposição de sua natureza arbitrária. Lobo abriu um processo contra mim e é esse processo que conecta Ben a nós dois. Ben foi meu advogado de defesa neste caso. Porém, existem mais sujeiras debaixo desse grande tapete chamado Rio de Janeiro. Pelo que você pôde descobrir, Lobo, ao escrever o obituário de Quincas, prova a baixeza de seu caráter. O próprio confessa ter escrito o obituário apenas como um favor para a confraria. Cara de pau, admitindo que o obituário que escreveu foi puramente forjado. No entanto, uma coisa surpreende. Para quem esse favor foi feito, não é mesmo? Lobo nos diz ter feito esse favor para o próprio Ben, mas por quê? Por que será que Ben poderia estar barganhando com Lobo? E nas minhas costas? Muito estranho, não é, detetive? Primeiro, Capitu aponta que seu marido estava mais preocupado do que o de costume. Agora estamos escavando alianças misteriosas entre meu braço direito e meu inimigo mortal. E além disso, a característica a qual o Lobo inveja em Ben é justamente sua frieza. Vantagem essa muito útil a um assassino, ou no mínimo aqueles interessados em conspirar pela morte de alguém. Continue a farejar, detetive, talvez eu não conheça Ben tão bem quanto eu pensava. E esse outro fato? Quincas. Quem poderia imaginar, não é? Poucos sabem que ele está vivo. E ele tem algo a dizer sobre Ben? Mas o que seria? Ben me prendeu para atacar o humanitismo e teria matado Brás com o mesmo intuito. Foi isso mesmo, detetive. Ben é responsável pelo sumiço de Quincas. Foi esse tal favor que Ben negociou com o Lobo graças à confraria. E era isso que significava o tal 157 na caixa de fósforos. 157 era o índice que Quincas ocupava na Casa Verde. Paciente 157. De acordo com Quincas, Ben o prendeu para atacar o humanitismo. Desejo que poderia chegar ao ponto de me matar. Uma acusação forte por parte de Quincas, detetive. Você não acha? Começamos com uma leve suspeita de Capitu que evoluiu para uma troca de favores com meu inimigo que elogiou a frieza de Ben. E agora temos
temos que Ben seria capaz de aprisionar um companheiro humanista para conspirar contra nós. Parece que agora não tem mais volta. Precisamos descobrir de uma vez por todas se foi Ben ou não quem me matou. Como advogado, ele parece um bom mentiroso, mas a verdade está do nosso lado. Não, a verdade, ao menos a insistência. Quincas mencionou que teríamos uma resposta sobre a família de Ben em minha residência. No que aquele velho humanita estava pensando. Mantenha toda a toada e não deixe passar nada. Estamos próximos, eu posso sentir. E o que mais? Um novo relato sobre o caso de Quincas. O que você descobriu agora, detetive? Como se não bastasse eu estar me revirando no meu túmulo. Você está fazendo com que Quincas faça o mesmo? Eu espero que esteja em paz com a sua consciência. Dessa vez a informação vem de bem? Tudo bem, vamos ver o que o sem-vergonha que usou o humanitismo contra mim tem a dizer sobre o maior humanita que já viveu. A influência de Quincas era muito danosa para Brás. Em algum momento a fatalidade aconteceria. Analisemos essa fala de Ben. A primeira frase é o que já conhecemos, o mesmo que vimos dele no tribunal. Já a segunda parte desenterra algo mais valioso. Pense comigo, detetive, afinal, nessa altura do campeonato já sabemos que é quase que a mesma pessoa, não é? A que tipo de fatalidade Ben se refere? E talvez mais crucialmente, a quem essa fatalidade ocorreria? Pode ser que Ben esteja se referindo a mim, pode ser que esteja se referindo a Quincas, como nós dois mortos. Ah, o quê? O que você tem a me dizer com isso? Quer dizer com isso, Quincas não está morto? Ah, isso eu já sabia. Tá, tudo bem. Como você descobriu isso? Não achei que você fosse chegar tão longe, estou impressionado. Não posso dizer o mesmo de mim. Eu mesmo já sabia, só não te contei para verificar até onde você chegaria. Você achou a caixa de fósforo. Ah, tá. Aí a gente vai repetir essa informação. Internou ele lá. Parece que só tem influenciável. Eu vim a este mundo para ser protagonista das minhas histórias, detetive. E não um personagem secundário qualquer, anônimo, sem características marcantes, sem ofensas. Voltando à história. Ben interrogou um Quincas com a tentativa de controlar seu cliente, mas não fez isso sozinho. Essa ação foi conjunta com Lobo Neves, aquele demônio. Foi ele, meu inimigo, a quem Ben me recorreu para desaparecer com Quincas. Tudo isso feito por debaixo das mesas da confraria. Tá bom, aí a gente já viu isso, foi de obituário. Como poderia Quincas, de seu claustro na Casa Verde, ter sido responsável pela minha morte? Se quisermos considerando Quincas como um dos possíveis suspeitos, precisamos responder essa pergunta. Quer dizer, você precisa responder essa pergunta, detetive. Eu já morri. Boa sorte. Ah, claro, continue. Um novo relato? Mal posso esperar. Quem fornece a informação dessa vez? O Quincas! O que ele tem a nos dizer? Que investigação que avança dessa vez? Ele a jogou ao lobo em troca de seu bem mais precioso. Uma frase enigmática, digna de Mistagogo, experimentado como Quincas. Mas a quem ele se refere aqui, detetive? Ah, Dr. Bacamarte, sim, estávamos falando dele. Mas tentamos decifrar as palavras do mestre. Devemos assumir que Quincas conhece bem Bacamarte. Afinal, quem melhor que o prisioneiro para conhecer a fundo seu carcereiro? Quincas é seu paciente especial. Em seu relato, Quincas alega que o Dr. Bacamarte a jogou ao lobo, a que se refere a Eva, em troca de um bem... Bem precioso seria esse, o qual Bacamarte estaria disposto a sacrificar sua própria esposa. E qual seria o significado de jogá-la ao lobo? Precisamos descobrir. A descoberta da identidade do meu possível assassino está em jogo. Parece-me que ainda nos falta a peça central desse quebra-cabeça, detetive. As palavras de Quincas podem parecer enigmáticas, mas elas provavelmente escondem a verdade absoluta. Tente usar o objeto que Quincas lhe deu. Será que Bacamarte possui algum segredo escondido atrás de 7 chaves? Sim, tem. E mais um... Nossa, o dia de hoje rendeu, hein? Um relato de Rubião a respeito da cativante Sofia. Por que não fico surpreso com isso? Mas vamos ouvi-lo. Não é como se eu pudesse fazer muito mais daqui onde estamos. Quer dizer, onde eu estou. Eu preciso tomar uma atitude. Ninguém ofende Sofia e sair incólume. Rubião disse isso? O pacto e doce Rubião? Impressionante que sua paixão por Sofia faça com que o calmo Rubião se posicione de forma tão agressiva. Pois quando paramos para pensar, Rubião
Rubião e seu amor são apenas armas que Sofia tem à sua disposição. Capitão havia dito que Sofia tinha posto um fim ao burburinho, tudo porque ficou ofendido com as opiniões que apresentei. Não disse nenhuma mentira, detetive. Sofia não devia ser tão melindrosa. Já Rubião, por sua vez, não deveria ser tão manipulável e imprudente. Sua vivência com Quincas parece não ter lhe ensinado nada. Assim ele vem comendo na mão de Sofia. Certamente foi a maneira pela qual ela conseguiu que meu jornal fosse encerrado. Mas isso ainda não implica Sofia no meu crime. Nem um pouco. Precisamos investigar Sofia ainda mais, detetive. Sinto que ainda temos coisas a descobrir sobre ela. Vejamos. Um testemunho de fantasma de Quincas Borba? Ou teria sido o próprio Quincas? E quase irrelevante. Afinal, vivos, mortos, que diferença faz? Nosso amigo Quincas alega ter visto luzes acesas na janela da farmácia na noite do meu assassinato. Isso é deveras curioso. Farmácia essa pertencente a ninguém mais, ninguém menos que o Sr. Crispim. E não é só isso. As luzes acesas iluminavam através do frio vidro da janela duas figuras, uma delas claramente importante. Mas que mais importante do que eu? Mas não perderei meu tempo discutindo com um fantasma. Mas as coisas estão complicadas para nosso amigo Crispim, não é? Primeiro o acusam de não ser nada confiável, agora pode ser que tenha estado em sua farmácia a menos passos da cena do seu crime. Sempre soube que ele era ardiloso, mais esperto do que aparenta. Será que era Crispim na farmácia? E se sim, quem seria essa pessoa importante com ele? Vamos ir atrás da verdade. Tá bom, vamos lá. Presentes dos fãs. Sobre os presentes que ele recebe, né? Detetive, minha esposa é a luz dos meus olhos do Rio de Janeiro, como você e todos sabem. Não me incomodo com a devoção dos fãs de Sofia em relação ao seu passatempo. Se eu fosse me incomodar com a maneira como meus fãs ou a imprensa a assediam o tempo inteiro, eu não faria mais nada na minha vida. É claro que, vez ou outra, eles ultrapassam limites. Em que sentido ultrapassam? Os fãs, eles são uns desmiolados, crazy peoples. Eles reclamam de tudo. Se eu estou com ela na foto, sou aproveitador. Se não estou, é porque ele não lhe deu atenção. Como disse, crazy peoples. Ontem mesmo, teve uma confusão no Midnight Club. Não sei ao certo o que aconteceu, pois tinha meus próprios business para resolver. Mas, pelo que eu sei, os fãs queriam acabar com o sujeito. O que aconteceu? Olha, eu não consegui ver muito bem, estava preocupado com outra coisa. Nem sempre pode estar de olho no fish e outro no catch. Só no high ground mesmo. Ou seja, em cima do seu palco, provavelmente daria para saber o que aconteceu. Tá. Por sorte, eu cheguei a tempo para resolver. Assim impedi que o pior acontecesse lá dentro. Vamos continuar falando disso? Ora, onde é que as cantoras se apresentam, seu imbecil? Não sei muito o que dizer além disso. Você diria que quem quer que está se apresentando no palco teria uma boa visão de todo o clube? Eu acho que sim. Eu não sou uma pessoa dos palcos, detetive. E as pessoas sobem no palco para o meu deleite e não o contrário. Mighty Milk. Você consegue entender? Eu não entendi. E isso aqui? Sobre Placeri. Placeri? Well, o desleixado do Cotrim deve ter deixado escapar sobre... Cotrim deve ter deixado escapar sobre isso? Vejo que tem frequentado a Casa Verde. Meu produto fez bastante sucesso por lá. Mas saiba que se trata de um medicamento muito forte. Very strange. Não recomendo passar sem prescrição médica, hein? Piscadela. É claro que você está por trás do Placeri. A distribuição com o Cotrim levando até a Casa Verde, além daquele carregamento suspeito vindo do navio até o porto, e toda aquela fragrância fraudulenta que remédios milagrosos exalam, tudo se encaixa. Afinal, não passa de uma mistura de água com açúcar, ou melhor dizendo, melaço de açúcar. E se não bastasse, seu frasco lembra outro medicamento, emplasto de Brás Cubas. O que você poderia fazer contra mim? Counter me?
Veja bem, o meu sucesso já está garantido, principalmente com a morte de Brass. Aquele paspalho jamais desconfiou que estava sendo passado para trás. Sim, isso mesmo, eu roubei a ideia de Brass e criei o Placere. O tal emplasto nunca saiu do papel. É difícil saber quem é o mais malandro dessa história. Mas e o frasco encontrado com Brass ao lado do seu corpo? Aquilo foi só uma amostra que entreguei para Brass a fim de trazê-lo a acreditar que sua ideia já é futuro. Não acho que você irá se safar dessa, Chris. Mr. Chris Astral pra você. E o que você vai fazer? Vai chamar os cops. Não tenho medo deles, seu detetivezinho de meia tigela. E se eu contar para o seu único cliente, assim, o Dr. Bacamarte? Ei, pera lá. Não precisa apelar. Você quer acabar com meu business, é isso? Well. Descobri qual calo te aperta. Vamos ver o que o Dr. Bacamarte vai achar disso tudo. Me aguarde. Vai sonhando, vocês nunca me pegarão. E se eu contar pra Cotrim? E ela tem algum medo daquele pateta? Ele pode ser grande, mas ele não teria coragem de encostar um dedo em mim sem temer as consequências. Muito obrigada. Por que você acha isso? De que remédio você tá falando? Eu não sou médico. Não precisa ser, estou me referindo a um produto com o nome Placere. Já ouviu falar? Está na boca de todos e... queria dizer que é só porque estão comentando sobre ele. Mas estão comentando, não é? É isso que importa. É disso que toda a mercadoria precisa pra dar certo. Quem quer que esteja por trás dele está se dando bem. Então tá. Cotrim não sabe de nada. Eu vou pro Parque dos Nobres e vou primeiro falar com o Rubião e pegar a chave. Vamos entrar aqui. O motivo do tormento de bem se resolveria aqui. O que ele queria dizer? Olha isso! É a cara dele. Ele parece demais com Brás Cubas. Então essa é a tal ideia... A tal ideia fixa de Ben. Este é o grande tormento de Ben Santiago. Melhor ponderar isso... Ponderar com isso minhas suposições. Vejamos o que Ben tem a dizer sobre isso. Eu acho que eu vou primeiro ver o que a senhorita aqui tem a dizer sobre isso. Você me parece bem observadora. O que você acha da minha família? Eu não conheço o suficiente. Não seja tão sério. Você já conheceu a mim, o meu marido, e temos uma porção de fotografias de nosso filho Ezaquiel espalhadas pela nossa casa. Com base no que viu, me responda uma coisa. Com quem você acha que ele se parece mais? Com você? Quando todos nós sabemos que nada disso é de fato relevante... De qualquer forma, muito obrigada pela sua opinião. Sei que você não se colocaria em uma posição assim se não estivesse confortável em minha presença. Nesse tipo de situação, faço o que posso para ajudar. Falando em ajudar, investigador, preciso da sua ajuda em outra situação. Algo não está certo com Bentinho. Eu não sei. Às vezes eu sinto que ele morre de ciúmes de Ezequiel, nosso próprio filho. Mas o que a fez acreditar nessa hipótese? Em primeiro lugar, eu sou mãe. E a gente percebe que algo está errado. Além disso, Bentinho insistiu para que nosso filho fosse para o mesmo seminário em que ele passou a infância. Ezequiel sempre foi um garoto extrovertido que gostava de imitar as visitas, nos fazendo sempre rir com seus gracejos. Fico preocupada se a rigidez daquele lugar vai torná-lo algo que ele não é. Imagine ter que lidar com 2 Ben Santiago. Pobre mulher. Vejo que você está prestes a cometer um ato indecoroso. Me pergunto se estaria disposto a ir até o fim. Senhora Capitã, minha profissão exige isso às vezes, então sigamos. É de seu conhecimento que o Sr. Santiago parecia estar preocupado com algo. Acredito que tenha a resposta para isso. Podemos dizer que o seu marido está questionando a paternidade de seu filho, Ezaquiel. É uma acusação muito séria, investigador. E espero que tanto você como o Bentinho estejam convictos dessa hipótese. Somente isso justificaria tamanha injúria. Eu sou apenas um mensageiro.
Então me diga tudo, mensageiro. O que fez Bentinho levantar essa grave acusação? A semelhança entre Ezaquiel com Brás Cubas. Ora, até os defuntos, nem a morte escapam desses ciúmes doentio. Mesmo depois de todos esses anos, senti que nunca fomos felizes de fato. Não há motivos para querer estender essa fantasia que chamávamos de matrimônio. Está tudo acabado. Eu sinto muito, senhora Capitu. Sente, é? Então desça do muro e me diga o que você acha. Quem está certo nessa história? E agora? Capitu traiu o Bentinho? Pô, é a cara do Brás Cubas, mano. É a cara dele, tá ligado? Mas só pra poder ter a resposta no final, eu vou ficar do lado dela dessa vez. Espero que esteja satisfeito em desabafar, mas isso não... no fundo não importa. Muitos tendem a crer que suas opiniões podem mudar a realidade e não o contrário. Acredite no que quiser, detetive. Uma hora, quem sabe, você verá a realidade. Como eu tô investigando também o Placeri, e eu acho que na próxima a gente já vai conseguir dar um tchau nesses daí, eu quero falar sobre isso primeiro. Está em circulação uma substância medicinal conhecida como Placeri. Você a conhece, Quincas? Sabe me falar sobre ela? Provavelmente sim. A fórmula era tão doce que de início eu pensei em ser um refresco. Fiquei até pensando, se gratificassem e serviçem gelada, poderia ser uma bebida muito popular. Mas o que estamos dizendo, Quincas? Um remédio virar refresco? Que ideia estapafúrdia! Não é à toa que não me deixam sair daqui. Foi rápido. Eu já vou sair. Sobre as tais luzes na farmácia, Sr. Quincas, o que poderia me dizer? A luz acesa na escuridão pode atrair vários tipos de inseto, detetive. Desde um insignificante besouro que faz dali seu luar, uma mosca moribunda que confunde tal luz com aquela do fim do túnel, ou ainda um aracnídeo sabichão espalhando sua teia a fim de prender mais um incauto. Eu não tenho certeza de que entendi, Sr. Quincas. Achei que fôssemos falar das luzes da farmácia e não do mundo animal. E aí, Ranta, como você tá tudo bom? Vai ser impossível para Quincas Barba deixar mais claro do que isso. Tá bom. Eu tenho algo a fazer ainda, Sr. Quincas. Depois eu volto a falar com você. Eita, a gente já pode fazer ela ficar ali naquela, hein? Pera aí, então, ó. Vou fazer isso aqui primeiro. Senhora Sofia, soube que você recebe muitos presentes das fãs. Certamente recebeu bombons, doces, cartas de chocolate, não é mesmo? Ah, Mancher, estou acostumada a receber presentes das nossas fãs. Você passa a chamá-los assim. Especialmente do gentil e sempre amável Robion. É Robion o nome dele, né? Penso mesmo que talvez seria capaz de fazer tudo por mim. A sua chave do camarim. Por que você tem uma cópia da chave do meu camarim? Já entendi. É mais um daqueles tipos de fãs, já estou acostumada. Afinal, vocês jamais fariam algo contra mim. Então tá. Então vamos pôr ela contra a parede, né? Senhora Sofia, espero que você tenha feito seus aquecimentos, pois gostaria de ouvi-la cantar. Será mesmo, mon cher? Ouvi dizer que na noite passada houve uma confusão no Midnight Club e parece que você possui uma visão privilegiada de todo o lugar do palco. Uma pessoa desejosa de contribuir com a lei certamente teria uma ou duas coisas para dizer nessa situação. Suas fontes devem ter secado, querido. Meus fãs são do mais alto escalão. Não se envolvem em bagunças em casas noturnas. E se por acaso houvesse ocorrido, certamente não causaria uma impressão em mim. Quando eu entro em cena, senhor detetive, nada me tira. Suas palavras parecem estar bem ensaiadas, senhora Sofia, como esperada de uma artista. No entanto, se algo ameaçasse sua performance, como você se comportaria? Porque eu ouvi dizer o seguinte. Podemos dizer que Sofia nunca deixou barato quando é suspeitada. Mas que aviltante, citações soltas e indagações que não vão a lugar algum.
Mas também, o que deveria se esperar de alguém como você? Um truculento capanga de braço. Poxa, não diga isso, capanga. Ofende, senhora Sofia. E por falar em ofensas, falemos sobre sua rusga com o meu patrão, que você mesma disse. Ela começou quando ele te ofendeu na publicação da quarta edição Borborinho? Ora, me poupe, detetive. Rusga? Que palavra velha e errada. O que tive com Brás não merecia nem uma latinha de rodapé, quem dirá uma edição do jornal. Certas figuras da sociedade tentam impor o que é para ele... Tentam impor o que para ele é arte. Acham que seu dinheiro faz a sua opinião valer mais do que a dos outros. Pessoas como Brás Cubas, ao meu ver, se encaminham para a extinção. Um dos muitos privilégios de Brás era a audiência que ele teve em vida, não concorda? O que a senhora fez quando teve em mãos a quarta edição do Borborinho? A senhora lembra? Como lidou com os ataques de Cubas? Como lidei? Ora, o que a senhora esperava? Basta dizer que medidas apropriadas foram tomadas. E, certamente é do seu saber, o jornal, assim como a strip de Brás, extinguiu-se. Medidas foram tomadas. Presumos estarmos falando, é claro, de Rubião. Afinal, foi a devoção dele a você que deu um fim ao Borborinho, não é mesmo? Foi o próprio quem disse. Foi preciso tomar uma atitude. Ninguém é fã de Sofia e isso é incólume. Moxa, essa dança sem música me entedia. O que você acha de encerrarmos aqui? Até lhe dar uma foto autografada. O que me diz, querido? Encerrar? Mas, senhora Sofia, esses são apenas os passos iniciais. Talvez seus fãs deixem levar pelos acenos e migalhas da sua atenção, mas eu sou diferente. E além do mais, não é a senhora que usualmente recebe presentes e agrados do seu dedicado público? Sim, é claro, moxa. Meus fãs são bastante fervorosos. E digo mais, não é incomum que tomem as minhas dores como deles. Você não gostaria de ter um deles como seu inimigo? Ah, não. Não se preocupe comigo, senhorita Sophia Straw. Sei o quão bem amparada seu público o faz sentir. Mas não podemos dizer o mesmo do seu companheiro, não é? Afinal, seu marido afirmou que não me incomodo com uma devoção dos fãs de Sophie em relação ao seu passatempo. Tristeza, não é mesmo? Me desculpe, Moshe. Não estou acostumada a chorar fora dos palcos. Estaria mentindo se dissesse não estar desapontada com Chris pela forma como ignora minha arte. Porém, o que mais me deprime é a forma como você se associou a Brás, que expressamente se opôs a mim. Apenas pelo quê? Ganância. O que os homens fazem por dinheiro? Senhora Sofia, não queria fazê-la chorar. Aceita um lenço? Guarde seu lenço pra você, detetive. Eu não vou derramar uma lágrima sequer por vocês novamente. Vocês não apagarão a luz da minha estrela. Mas vou lhe dizer algo que pode te ajudar, detetive. Chris fez pelo menos uma vez algo útil, arranjando com que Brás fosse enxotado do clube da noite passada. Enxotado? Por qual motivo? No palco eu pude ver. Brás estava causando problemas no bar, certamente indignado com a minha apresentação. Chris, no que deve ter sido um lapso de sensatez, deve ter incitado meu público a antagonizar o arruaceiro. Antagonizar? Do que seus fãs seriam capazes, senhora Sofia? Eu já pergunto lá, Hunter, tá? Seus seguidores teriam coragem de assassinar Brás Cubas, o homem que abafava a música da sua vida? Se sim, você pode ser muito bem associado a esse crime. O que meus fãs fizeram ou não fizeram, detetive, não é da minha conta. Se você for capaz de provar que um deles cometeu esse ato, eu aceitarei a culpa de bom grado. Boa sorte com isso, Machê. Eu tenho fama. Qual foi a última vez que você viu alguém famoso sofrendo as consequências dos seus atos, sejam eles comprovados ou não? Contudo, confirmo que meus fãs sabiam claramente do meu desapreço por Brás. O que posso fazer se alguém fez o que foi necessário para silenciar Brás Cubas de uma vez por todas? A maneira como você insuflou seus fãs a sentirem o mesmo rancor que nutria por Brás Cubas resultou em sua morte. A senhora pode se considerar uma rainha nessa cidade, Sofia, mas sua coroa irá cair assim que todos souberem do seu envolvimento com o crime. Por isso... Ei, não tá vendo aqui? Meu copo tá vazio. Mais uma. E agora com vocês, Sophia Straw. Não posso acreditar. Os 15 minutos de fama dessa menina ainda não acabaram, é? Boa noite, Sora Machá. Não entendi o que foi, nada. É sempre uma honra para mim poder me apresentar aqui nesse caloroso clube.
Boa noite, só se for pra você. Ah, mocinha. Caloroso. Isso são os gerentes dessa espelunca, economizando na refrigeração. Vamos dar início nessa noite. Vou começar com uma canção nova. Sei que vocês gostam. Ah, não, menina. Ninguém veio aqui pra ouvir esse tipo de baboseira modernosa. Não é, amigo? Hein? Bom mesmo, era diva misteriosa. Ela sim sabia o que era música de verdade. Queremos a diva misteriosa. Eu sei onde ela está. Posso ir buscá-la se vocês quiserem. Seguranças? Onde estão as seguranças? Chris, querido, poderia, por gentileza, resolver o tumulto acontecendo ao fundo? Deixa comigo, querido, eu resolvo. Ei, seus brutamontes, que tal serem mais que paredes para variar? Vejam só, parece que temos um roceiro em nossa casa. Salva de palmas. Isso mesmo, Sofia, não deixe barato. Levem-no embora. E sabe que um dos nossos muitos fãs quiserem fazer alguma coisa contra ele, não vão me opor, hein? Podem soltar a música. Ela deu carta branca. Sistemas de investigando de Sofia Strahl mais cedo ou mais tarde, nossa linha do inquérito ia chegar em Chris. Ele comentou sobre os presentes dos fãs de Sofia. E o que o maior homem dos negócios cariocas tem a dizer sobre a grande devoção dos fãs? Sim, é claro. A declaração de Chris é uma declaração blasé da indiferença, fazendo jus à sua personalidade. Nunca foi muito diferente do resto da atitude de Chris para com a carreira, e, por extensão, para sua esposa em si. Curioso considerar essa indiferença de Chris quando pensamos que Sofia é uma das mulheres mais cobiçadas da cidade. Vai saber lá por quê. Quase me faz pensar. Os vivos são muito ruins em dar valor às coisas que conquistaram, não é mesmo, detetive? Ainda me lembro de Sofia no palco do Midnight Club, resplandecente como o astro que é. Mas independente disso, o comentário de Chris descontando o desinteresse por sua esposa esconde algo de muito valor para o nosso caso. Repare como ele menciona a devoção dos fãs na nossa cantorazinha suspeita. Devoção. Um sentimento assaz, poderoso, não é mesmo? Era o mesmo sentimento que previamente atribuímos a Rubião. Alega o marido de Sofia também controla seus seguidores. Talvez fosse difícil imaginar o inofensivo Rubião ou mesmo a delicada Sofia cometendo um crime de sangrento como o que vitimou a mim. Porém, o que dizer dessa anônima que compõe o fãs devoto da diva? Difícil crer que não há dúzias entre os seguidores da Sofia que não seriam capazes de me assassinar. Quando juntamos esse fato ao poder de influência que Sofia tem sobre eles e o ódio que ela própria parecia sentir contra mim, a conta fecha. Sinto que estamos perto, detetive. Muito perto de um desfecho para essa trama. Continue sua investigação de Sofia. Faça-a cantar, detetive. Nem toda a harmonia do mundo irá impedir de nos dizer a verdade. E finalmente, essa ópera toda chega ao seu final. O que foi que a diva Sofia nos disse? Sabia que a Sofia não teria coragem de se vingar de mim por conta própria. Dizem que os artistas são uma classe corajosa pela forma que expõem suas almas e seus corações perante a multidões. Mas vejo que essa coragem termina onde a luz dos holofotes não chega. Não teve a coragem de me fazer pagar por conta própria, não é, Sofia? De me silenciar de uma vez por todas. Sim, pois para ser a nossa menina dos olhos de uma cidade é preciso ser apenas isso. Uma menina. Por conta da minha cruzada em prol dos valores de outrora, você sempre me considerou um inimigo da arte. Mas você está enganada, querida Sofia. Em vida fui somente seu ferrolho defensor. Ferrinho. Naquela última noite em que você me fez ser expulso da acolhedor Midnight Club, você sabia a verdadeira razão por trás da minha atitude. Mas não fazia diferença para você. Tudo bem, minha cara Sofia. Você ainda está viva e espero que viva por muito mais tempo. Somente assim você verá que nós dois estávamos certos. Muito bem, detetive. O show deve continuar.
E isso vai... Nossa, meu Deus, minha voz, socorro. Isso vai continuar... Não sei quando. Faltavam 8 suspeitos, agora a gente já... Ó, faltam 6, mas a gente já tá encaminhados com o Ben Santiago. Aí a gente tem que falar com o Bacamarte e com o Crispim sobre isso aqui. Isso aqui com o Rubião. Isso aqui também com o Rubião. Mas enfim, Quincas vai ser nosso grande não sei o que fazer. Eu vou falar com Quincas Borbas. Ele é maravilhoso, ele é incrível. Minha voz está morta.